Bom dia, doutor Gustavo. Consegue me ouvir bem? Bom dia, Rafael. Tô te ouvindo. Deixa eu só. Aí, acho que agora o áudio vai ficar um pouco melhor pra você. Tô te ouvindo. Tudo bem? Tudo ótimo, excelente. E aí, como é que tá sendo essa segunda? Como é que foi o final de semana? Segunda chuvosa aqui, o tempo tá feio. Ixi. Geralmente São Paulo, pelo que o pessoal fala, dá sempre uma variada no clima. Tem dias que Ah, vai ter muito. tá fazendo um sol retado, aí de repente começa a fazer aquela chuva. E aí chove Exatamente. de repente. Não tem um padrão. É sempre. Não, aqui não tem. Padrão é não ter padrão. São Paulo é incrível. Aqui eu sou de Salvador. Tô aqui no escritório que fica localizado em Salvador. Aí, geralmente o clima aqui é quente. Ultimamente está chovendo bastante. Só que agora esquentou um pouco mais o clima. Bom, Doutor é, Gustavo, essa reunião vai ser uma reunião assim para a gente poder conversar mais sobre os seus resultados. É, uhum, Na conversa, ao longo da conversa que a gente teve nesse mês de maio, eu pude identificar que a gente teve um baixo número de agendamentos em comparação com o mês anterior, que basicamente a gente teve um resultado ali de 14, teve 86 contatos e 14 agendamentos. E a ideia é a gente conversar mais sobre isso para poder identificar quais ali os pontos a gente pode melhorar, refinar, ver o que está acontecendo em relação à campanha, na questão de atendimento também, ver como podemos aprimorar para a gente melhorar o nosso resultado. Porque realmente uhum. teve uma queda. E como você falou, você É, tinha uma procura alta para Tatuapé e de repente essa procura caiu, não foi? foram 2 semanas que a gente não teve nenhuma consulta agendada, assim, do nada. Entendi, entendi. A otimização que eu cheguei a comentar no nosso grupo, que a gente fez foi mais em relação a perfil de renda, que foi uma das Uhum, coisas que. Porque geralmente a gente, quando consegue identificar que algo está performando muito bem em algumas contas, por exemplo, a gente diariamente está revisando as contas e realizando otimizações. Então, alguns clientes que, por exemplo, o resultado reduziu um pouco mais, tanto assim de conversão quanto assim, o perfil do lead começou a ser, não está muito alinhado, está procurando muito convênio, aí a gente realizou algumas otimizações e nessas otimizações a gente viu que deu muito certo. Nesse cliente a gente testou alguns e deu muito certo e a gente acaba aqui uhum, trazendo isso também, avaliando, né, e se faz sentido replicar para outros médicos. Então, a questão desse filtro de renda foi isso que a gente notou. Quando a gente retira ali, por exemplo, 50% de menor renda da campanha, isso ajuda muito a filtrar mais os cliques, as pessoas que vão chegar no WhatsApp, porque é muito comum as pessoas quererem saber mais sobre agendar via convênio. E às vezes é um convênio que não está tão qualificado, e às vezes não quer agendar, fazer o atendimento particular, e a gente aplicou essa otimização. Então, aí foi bem no período que você falou que a procura de Tatuapé diminuiu mais. Então, uhum. a gente preferiu reativar tudo, porque realmente eu não sei se foi por conta desse filtro de renda que a gente resolveu mexer para qualificar um pouco mais. Mas basicamente a gente teve um volume ali de 90 contatos, isso? Assim, no mês de maio, de modo Acho que geral. foi por aí. Uhum. 90 contatos. Sim. O número de contatos realmente não foi ruim, né? Foi, acho que, na mesma média que estava mantendo. Foi só nessas 2 semanas que a quantidade de agendamento do nada caiu bastante. Entendi. O número de agendamentos nesse mês de maio foi quantos? Você tem, assim, que chegou para É. que chegou para você de Google? Inclusive, quando você nos falou da questão de Tatuapé ter um volume maior de agendamentos para você, a gente até ajustou a nossa estratégia para fazer com que o Google também foque ainda mais em Tatuapé, já que é responsável por basicamente trazer para você entre 4 a 6 agendamentos por semana. Então, que é um resultado muito bacana. E aí a gente ajustou Uhum. ali a estratégia ali de lance pro algoritmo focar mais, né? Então, Tá. Eu tive 19 consultas
no mês de maio. Mas é engraçado a distribuição, porque as últimas 2 semanas, que é quando, né, tinha caído bastante o volume, foram só 4. Entendi. Aí todas as outras foram as 2 primeiras semanas Entendi. do mês. Então, basicamente, a gente teve um volume maior de agendamentos em comparação com abril, que foi 14. Sim, mas foi tudo praticamente nas 2 primeiras semanas. Início. Eu vou. Vou anotar essa informação porque eu vou avaliar na campanha o que pode ter acontecido, assim, além dessa modificação que a gente fez do filtro de renda, o que pode ter acontecido. Até para eu trazer essa informação para você. Porque tem uma coisa no Google que é bem comum. Tem dias que você vai receber mais contatos, a secretária vai atender mais pessoas, de pacientes que vieram de ads. E vai ter dias na semana que esse volume simplesmente cai bastante. Então, ela estava acostumada a atender entre segunda e terça, entre 3 a 4 pacientes, possa ser que na quarta e na quinta vinha apenas um paciente. Na quinta, não entre, assim, de ads, não entre em contato nenhum paciente. Nenhum paciente vai entrar em contato naquele dia. E basicamente é muito sobre comportamento humano, porque as nossas campanhas estão ativas e vai ter períodos, e até o momento do mês também influencia. Então, às vezes até o dia 20 do mês, é bem possível que a maioria dos médicos consigam agendar mais durante esse período, até o dia 20 do mês. Quando você aproxima mais ali do finalzinho do mês, talvez esse volume já caia um pouco. Então, é bem mais sobre assim, um comportamento humano, porque as nossas campanhas estão bem ativas e tem períodos que a procura possa ser maior e tem dias que a procura vai ser bem menor. Sim. Pode ser também. Pode ser questão da sazonalidade também. Essa época aqui tava com muita gripe, resfriado, tava, né, essas viroses, enfim, isso acaba também espantando um pouco a procura por, né, serviços de saúde, para criança principalmente. Entendi. Enfim, tem todos esses fatores. E desses agendamentos, 19, a maior parte foi Tatuapé também? Como é que... Deixa eu ver. Porque se for Tatuapé, eu acredito que essa estratégia que a gente resolveu ajustar na campanha de focar mais ali em Tatuapé, a gente está focando em outras... foca ali em São Paulo, né? Ali as principais cidades ali de São Paulo, Morumbi, Itaim, mas a gente consegue dizer para o Google focar mais, por exemplo, uma região que está trazendo mais resultado, porque isso otimiza mais. Aqui na Barra Funda, na Taurus, e o resto no Tatuapé. 6 Barra Isso Funda. que lá eu atendo só um dia por semana, né? Aqui na Barra Funda eu atendo 3. Resultado legal, hein? Tatuapé basicamente é responsável pela maior parte. Legal. Então, é inteligente. A gente vai manter nesse mês de junho. Eu espero que o resultado ainda seja melhor. Assim, em questão de número de agendamento, como a gente está focando mais em Tatuapé e o Google vai focar mais nessa região, eu vou acompanhar com você, né, ao longo das semanas, ver com você, ou se não, eu vejo com a secretária, porque eu converso com a secretária que ela se chama... porque é da Clínica Taurus. Tá, que não é ela que eu tenho uma própria. Se quiser eu passo o contato dela. Então perfeito. Porque assim eu consigo alinhar sempre com ela, porque eu tenho uma secretária que é se eu não me engano, do Felipe Catelan. E aí é com ela que eu sempre pergunto e vejo a questão dos agendamentos. Então se você puder compartilhar o número dela, o contato, eu consigo avaliar com ela, perguntar o que ela está achando e também ver a questão dos agendamentos. Tá bom. Eu passo sim. Eu mandaria no grupo. Inclusive, eu gostaria até ver com ela como a gente realizou também uma otimização no nosso site no mês de maio, que foi adicionar atendimento particular. Deixa eu só ver se... Gustavo Vargas. A gente adicionou, se eu não me engano, no botão, que é uma das otimizações que a gente fez também para outros médicos da nossa base, e a gente percebeu que o resultado, assim, de perfil de paciente que chega no atendimento melhorou muito. Então, as pessoas que chegavam procurando um convênio
elas passaram a perguntar mais sobre o preço da consulta. Então diminuiu mais a busca de convênio. Ah, aceita convênio? E as pessoas passaram a perguntar mais o preço. Qual é o preço da consulta? E aí os médicos deram esse feedback e aí a gente basicamente está implementando essa otimização. Porque é interessante no quesito assim, tráfego, porque cada clique que a gente tem para acessar o site, cada clique para entrar em contato é um custo que está envolvido ali. E é bom que a gente otimize e já filtre. Por exemplo, a gente conseguir atrair ali alguém que está pelo menos mais alinhado com o que a gente quer, né? E aí evitar mais pessoas assim curiosas que não vai agendar e a gente conseguir otimizar mais para pessoas que têm ali um potencial de ser um paciente nosso. Perfeito, ótimo. Aí eu vou avaliar com a secretária também se ela percebeu isso em questão de convênio, do perfil de paciente se melhorou, porque é uma coisa que eu quero muito avaliar se isso também influenciou, né? Beleza. Em relação à cirurgia, paciente com perfil cirúrgico, esse mês, desses 19 agendamentos, você notou algum paciente assim com perfil cirúrgico? Teve uma cirurgia nesse mês. Foi uma criança com uma fratura, né, que eu atendi semana passada, que era uma fratura cirúrgica, assim, foi meio que uma cirurgia de urgência, assim, não foi uma eletiva e tal. Perfeito. Mas que veio aqui no consultório, né, acho que deve ter achado pelo Google mesmo. Aí a fratura era cirúrgica e já eu indiquei, eles toparam, a gente fez. Entendi. Excelente. Foi uma coisinha boa. Sim. Que bom. Porque geralmente cirurgia é o que mais traz assim um retorno assim de Google Ads, o retorno o ROI assim, é 100% basicamente o retorno ali do que você investe e quando você consegue ali uma cirurgia, o retorno é muito melhor. O retorno é muito sem comparação, exatamente. Então, que bom que a gente teve essa cirurgia e eu lembro também na nossa conversa que você tinha feito 3 pedidos de pacientes que tinham um perfil cirúrgico. Você pediu 3 cirurgias. Como é que tá o andamento deles? 2 delas muito provavelmente vão acontecer, mas só acho que final de mês de junho, começo de julho, e uma que a família ainda está meio na dúvida. Entendi. Então, excelente. Então, os 2, é bem possível que converta em cirurgia, né? Que faça a cirurgia. Né? Excelente. Então, assim, de modo geral, olhando para esses resultados que a gente teve até agora, o que é que você está achando? Assim, qual é a tua percepção? Tem algum ponto que você gostaria que a gente, assim, melhorasse mais? Assim, de contatos, algo assim, que você gostaria de dizer? Pode... Não, acho que tá bom. Acho que do jeito que estava indo, estava bem... um volume assim legal, né? Acho que os pacientes cirúrgicos estão começando a aparecer mais, então isso já vai dar uma boa impulsionada. Entendi, perfeito. E a ideia de a gente ter colocado também esse filtro de renda é justamente por esse motivo, de a gente também conseguir ali refinar mais, a ponto de a gente conseguir atrair um paciente que ele possa converter para a cirurgia. Porque envolve um pouco da questão assim da questão financeira do paciente, de dar esse passo, de tomar essa decisão. Então, quando a gente ali filtra um pouco mais essa questão de renda, a gente pode aumentar as chances, né? A possibilidade ali de a gente atrair um perfil que está qualificado para, de repente, fazer uma cirurgia com você, doutor. Então, que bacana. Sim, claro. Então, perfeito. Basicamente, essa é uma reunião que... como a gente já está tendo um ótimo resultado, eu realmente fiquei bem preocupado, assim, de a gente ter tido um baixo resultado e tipo assim, de repente foi a otimização que a gente fez que diminuiu totalmente a procura, eu fiquei super preocupado. E aí eu marquei essa... Foi do nada mesmo, né? Por isso que foi muito estranho. E já pro outro ali sumiu, por isso também me preocupei um pouco, mas assim, no geral foi mais bom. Então, excelente. Então, o próximo passo aqui, só para a gente finalizar, eu vou conversar com a secretária para acompanhar essa questão dos leads
e ela vai me dar uma visão, assim, as informações que ela vai nos passar, do que está chegando para ela e tudo mais, vai nos ajudar bastante a gente entender quais otimizações a gente pode fazer. De repente, isso que a gente fez no site de adicionar atendimento particular e via reembolso, aí eu vou precisar avaliar com ela se ajudou, e aí com essas informações também a gente pode ver o que a gente pode implementar, tanto no site quanto nas campanhas, para refinar ainda mais e melhorar o nosso resultado. Fechou. Beleza, Rafael. Então, combinado. Combinadíssimo, doutor Gustavo. Fechou. Então... Tem que ir lá também, que chegou um paciente aqui já. Então combinado. Então eu agradeço, doutor Gustavo, pela presença. Obrigado, e um grande abraço. Pelo apoio aí. Valeu, doutor Gustavo. Tchau, tchau. Tchau.